A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Você sabe o que é o pentecostalismo? Você sabe as características que identificam o verdadeiro pentecostalismo? Fique conosco até o final desse vídeo e nós veremos, à luz da Bíblia, a identidade do verdadeiro pentecostalismo. Olá, graça e paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio e esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e com muita alegria, muita honra, nós estamos com mais um vídeo do seu canal de teologia, Sentinelas da Teologia, juntamente com o meu amado companheiro professor Daniel. E hoje nós vamos falar da lição de número 8, onde nós vamos falar um pouco sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal ou da identidade do movimento pentecostal, que é o qual nós fazemos parte, né, professor Daniel? E essa é uma aula ímpar, onde nós podemos trazer, né, professor Daniel, biblicamente, quais são as características, como disse o professor Daniel, qual é verdadeiramente a característica genuína do início do movimento pentecostal. Quais são essas características? Quais são os princípios, os valores que o verdadeiro pentecostalismo preza, valoriza e deve existir no meio dessas igrejas, né, professor Daniel? Então, Anderson, lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. No tópico 1, nós temos o Pentecostes bíblico, o Espírito prometido e o Espírito derramado. O Espírito Santo, ele é a marca, né, Anderson, que vai trazer vida a todos aqueles que se dizem, ou são chamados para serem filhos de Deus e para servir ao reino de Deus. E no Antigo Testamento nós vemos Deus agindo por meio do Espírito Santo de forma muito viva, muito forte, através de alguns homens e mulheres, lembrando que a atuação no Antigo Testamento não era da mesma forma como no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava, ele apenas vinha em momentos especiais em que a ação exigia uma ação, uma intervenção divina, então o Espírito Santo instrumentalizava alguns homens e mulheres para realizar a obra de Deus, como foi o caso lá da construção do tabernáculo, né? O Mesalel e Aualibe, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de Gideão, Sansão, os profetas, né, que foram inspirados por Deus, os reis e tantos outros personagens do Antigo Testamento. Mas era apenas digamos, uma visitação, né? O Espírito Santo vinha, operava e logo em seguida, né, as coisas se voltavam à normalidade por causa do pecado, por isso que o Espírito não habitava. No Novo Testamento, com o sacrifício eficaz de Cristo, o sacrifício suficiente de Cristo, Cristo vai, por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele vai mudar essa realidade, essa relação do homem com Deus. O homem agora não há mais uma separação, não há mais uma divisão, porque agora Cristo, por meio do seu sangue, nos aproxima de Deus. E o próprio Jesus vai dizer que ele tem que retornar aos céus para que o Espírito Santo possa vir e habitar. E foi o que aconteceu na vida dos apóstolos, na vida da igreja primitiva. O Espírito Santo estava presente, instrumentalizando a igreja para fazer a obra de Deus. É um chamado, né, Anderson, à santidade, à pureza, à autoridade do Espírito Santo, a uma vida cheia da graça de Deus. Então é desta forma que nós encontramos o mover do Espírito Santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento, de forma muito mais abrangente, de forma mais poderosa, de forma mais graciosa, digamos assim, porque é um período da graça. E aí já nos diz tudo, né? É um período em que nós temos algo que nós não merecíamos, mas recebemos por causa da graça e do
o amor de Deus. Muito bem colocado, professor Daniel. E é importante nós entendermos muito bem, professor Daniel, que a questão da ação do Espírito Santo não é patrimônio do movimento pentecostal. A ação, o poder, os dons do Espírito Santo não é algo exclusivo daqueles que se dizem pentecostais. Como apontou o professor Daniel muito bem, em toda a Bíblia Sagrada nós vamos ver todos aqueles que foram chamados por Deus, seja profeta, juízes, reis, todos foram chamados, capacitados, instrumentalizados por quem? Pelo Espírito Santo. Então, o que nós entendemos? Que todos aqueles que estão a serviço do reino de Deus são chamados e usados pelo Espírito Santo. Em resumo, o que nós tiramos deste princípio? É que todo aquele que é a igreja de Cristo, todo aquele que é salvo em Jesus Cristo, ele foi chamado pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer lá em Tito, no capítulo 3, que nós somos salvos pelo lavar, renovador e regenerador do Espírito Santo. A fé é dom de Deus, é da graça que é gerada pelo Espírito Santo. Então nós podemos dizer biblicamente que todo aquele que é a igreja, seja ele de um movimento pentecostal ou não, ele foi chamado, ele foi escolhido, ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Antigo Testamento, todos que estavam a serviço de Deus, como Davi, cheio do Espírito Santo. Sansão, como diz o professor Daniel, ele era capacitado pelo Espírito Santo. Os profetas, Espírito Santo. Todo aquele Antigo Testamento que estava a serviço de Deus, do reino de Deus, ele era cheio, ele era capacitado, ele era usado pelo Espírito Santo. Já no Novo Testamento, nós vamos já ver a partir daquele que é o Senhor da igreja e é o modelo da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono, é o Senhor, é o Salvador e também ele é o modelo da igreja. Tanto que nós somos cristãos, imitadores deste modelo, deste padrão que se chama Jesus Cristo. Nós vamos ver Jesus sendo cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver Jesus sendo conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Nós vamos ver Jesus fazendo prodígios, sinais através do poder do Espírito Santo. E nós vamos ver o próprio Jesus prometendo a vinda desse Espírito Santo. Na igreja primitiva, a mesma forma, né, pastor Daniel? Nós vamos ver na igreja lá o Espírito Santo separando obreiros, como separando Paulo e Barnabé para a missão. Nós vamos ver o Espírito Santo conduzindo estes homens na missão, impedindo eles de ir para um lugar, direcionando-os a ir a outro lugar. Então nós vemos sempre a atuação viva do Espírito Santo na vida daqueles que são povo de Deus, igreja de Deus. Então, irmãos, o Espírito, todo aquele que é igreja, ele é cheio do Espírito Santo. Ele tem a obra, a graça. E como disse o professor Daniel, hoje na igreja, de maneira muito mais ativa, mais viva, mais próxima, mais atuante, graças ao sangue da cruz que nos santifica, nós temos hoje uma habitação do Espírito Santo. E quando nós falamos, para falar assim mais periodicamente do Espírito Santo, professor Daniel, nós vamos olhar agora adiante, no decorrer dos tópicos, nós vamos olhar o que a Bíblia diz sobre esta doutrina tão maravilhosa e às vezes, infelizmente, distorcida ou mal compreendida, né, pastor Daniel, por muitos segmentos. E Anderson, e já linkando com o tópico 2, o distintivo pentecostal de nossa igreja, Paulo, quando escreve a sua epístola aos Coríntios, ele vai dizer: ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, então aí nós já podemos entender que ser cheio do Espírito Santo, ser pentecostal, tem que ter algumas marcas distintivas que vai fazer diferença. E que distintivo é esse, né? Que distinção é essa? Aqui o autor ele vai dizer o distintivo pentecostal de nossa igreja. Eu vou tirar essa questão de nossa igreja porque dá a entender que só nós, só os assembleianos somos salvos, todos os melhores. Não, irmãos. Olha assim, ó, todo salvo em Cristo Jesus, né? Todo salvo no Senhor Jesus traz algumas marcas. E aqui ele vai trabalhar a questão da atualidade dos dons espirituais e da língua como evidência.
o batismo, ou melhor dizendo, ser pentecostal, Anderson, não se restringe apenas aos dons e principalmente, como é enfatizado, ao falar línguas. Entendemos perfeitamente que é o sinal inicial, que foi o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o que evidencia. Só que ser pentecostal não se resume a falar línguas, não se resume a ter dons espirituais. É muito mais amplo do que isto. Quando nós vemos, por exemplo, Anderson, o movimento pentecostal iniciando ali, logo após a reforma, né? Porque a reforma teve um papel importantíssimo, porque trouxe a igreja novamente à centralidade da Bíblia. Só que questões como mudança de vida, né, de comportamento, de conduta, isso vai ficar mais claro, mais evidente a partir do movimento pentecostal ali, 1500, final de 1500, início de 1600, né, o movimento Holinés, o movimento de avivamento, o movimento, os irmãos morávios, né, focando no quê? Numa mudança externa. Aquilo que aconteceu no coração, que foi obra do Espírito Santo transformando a vida da pessoa, isso agora tem que vir à tona, tem que ser exteriorizado. E isso se exterioriza de que forma? A forma como nós vivemos, nos portamos, nos comportamos, uma vida em santidade, aquilo que o Paulo vai dizer, né? Em novidade de vida. Que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais. Ou seja, são sinais de transformação de uma vida que agora vive esse mover pentecostal de forma plena. E é isso que nós temos que entender. Não se resume, né, Anderson, aos dons espirituais, não se resume ao falar línguas, e sim a um conjunto de características que são manifestas a partir da nossa mudança. É aquilo que o próprio Jesus vai dizer, né? Que o fruto, que a árvore se conhece pelo fruto. Uma árvore boa dá frutos bons. É assim que se conhece uma árvore. E é assim que se identifica o verdadeiro pentecostalismo, a verdadeira identidade pentecostal. Não é no falar línguas, não é no uso variado dos dons, e sim na mudança externa, né? Na mudança de, o cristão é chamado à santidade, é chamado a fazer a diferença no mundo tão caído, no mundo tão pecaminoso como é o que nós vivemos, inclusive muitas igrejas inseridas nesse sistema pecaminoso do mundo. E, professor Daniel, quando nós falamos da característica do pentecostalismo, como nós falamos no início, que é uma aula ímpar para nós falarmos dessa verdadeira identidade, nós vimos que a lição vai tratar sobre o enfraquecimento do pentecostalismo. E esse enfraquecimento, professor Daniel, da identidade, é justamente por distorções equivocadas. E uma das distorções, nós precisamos ser sinceros, porque nós precisamos ser bíblicos, e uma das distorções é essa que realmente está, como está sendo colocado na revista. Que a marca do pentecostalismo é o falar em línguas. Não. Os dons, a língua, é terciário ser cheio do Espírito Santo. Se nós olharmos biblicamente, o que é doutrina, nós vamos ver que Paulo ele vai falar sobre os dons no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, e no final, né, professor Daniel, nós vamos ver que Paulo vai dizer assim, no final que ele fala dos dons, mas eu passo a falar-vos de um caminho sobre mais excelente, ou seja, muito melhor, que é muito mais necessário à igreja, que era o fruto, era o amor. Ele vai falar, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver o fruto do Espírito. Jesus vai falar de falsos profetas, tinham dons, mas eram falsos, deveriam ser conhecidos pelos frutos. Então, infelizmente, essa colocação, que a característica do pentecostalismo é falar língua, é uma distorção. E isso leva ao equívoco. Pessoas que não buscam comunhão com Deus, não buscam santidade, não buscam uma vida de fruto, de amor, de respeito, de compromisso com as Escrituras, mas querem falar em línguas estranhas achando que isso faz diferença. Até porque, Anderson, a própria Bíblia, né, vai nos orientar
que os dons que Deus dá é esse arrependimento. Ou seja, eu já vi, Anderson, uma pessoa chegar na igreja com a vida toda errada. Sim. Mas no momento ali de confissão, de quebrantamento, Deus o perdoa e ainda o agracia com a sua presença. Ou seja, então você não pode resumir os dons aí a centralidade do pentecostalismo, né? Exato. E quando nós vemos, como o professor Daniel colocou muito bem esse início, né, do movimento pentecostal, a característica do movimento pentecostal é de pessoas cheias do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Era um movimento de pessoas que se reuniam, não é o professor Daniel é historiador, além de teólogo, ele pode colocar muito bem isso, que era um movimento de pessoas que se reuniam para buscar uma vida com Deus mais íntima, mais ativa. O que eles estavam? Eles estavam cansados daquela teologia escolástica, que tinha muito conhecimento, mas não tinham uma vida diária de contato, de comunhão com Deus. Então o movimento pentecostal trouxe isso. Uma vida de comunhão, uma vida de santidade, em que eu falo de Deus e eu vivo Deus. Aonde eu conheço biblicamente, teologicamente Deus, mas eu vivo, eu busco a santidade, a comunhão, a interação com esse Deus. Então o movimento pentecostal, a característica do movimento pentecostal, são pessoas que buscam uma vida mais íntima, mais próxima, uma vida mais santa, uma vida com maior comunhão com Deus. Essa é a característica do movimento pentecostal. Não é o falar em línguas. A característica são pessoas que buscam uma vida íntima com Deus, uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida nas Escrituras de acordo com a palavra. Essa é a característica professor, aluno da escola bíblica. A característica do movimento pentecostal, historicamente falando e biblicamente falando, é um movimento de pessoas que se reuniam para ter uma vida de maior comunhão com Deus. Biblicamente, como é que eu provo isso? Nós vamos ver a teologia do Espírito Santo, que é a paracletologia, lá no Evangelho de João, no capítulo 16. Você não pode ir me ajudando, conforme eu vou pontuando aqui. Lá no capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus ele vai falar sobre o Espírito Santo, que era necessário que ele partisse para que viesse, e por que viria o Espírito Santo. Nós vemos que Jesus nem vai falar língua estranha aqui. Ele vai falar qual era o objetivo, qual seria a finalidade e a importância da vinda do Espírito Santo para a igreja, para aqueles que são salvos. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 7 do capítulo 16 do Evangelho de João. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, não virá a vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. E quando ele, o Espírito Santo, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse primeiro ponto, professor Daniel. Aqui Jesus está dizendo o quê? Que o Espírito Santo vai vir para convencer o homem do pecado. Porque se eu não entender que eu sou um pecador, eu não entendo que eu preciso de um Salvador. Se eu não compreender que eu sou um miserável, que o meu pecado me condena ao inferno, eu não sou alguém arrependido. Eu não sou alguém que reconhece que eu sou incapaz, eu estou condenado, estou indo para o inferno e que eu preciso da graça, da obra de Cristo na cruz. Então, primeiro ponto, ser cheio do Espírito Santo, ser pentecostal ser cheio do Espírito Santo, são pessoas arrependidas. O segundo é aquele que vive na verdade, é aquele que busca a verdade da Bíblia, que compreende a Bíblia, que entende que para ser povo de Deus precisa, olha o que diz, o Espírito Santo ele vai guiar vocês na verdade. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que ama esse livro. É uma pessoa que tem prazer nesse livro. É uma pessoa que tem deleite, tem anseio por ler, aprender. É uma pessoa que vai para o culto com vontade de ouvir este livro, essa verdade ser pregada. Ele vai continuar, no versículo 14. Ele, o Espírito Santo, me glorificará. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que em tudo aponta para Jesus Cristo. Em tudo traz glória para Jesus Cristo. Então, o que é cheio do Espírito Santo? É ser arrependido? É entender que precisa da graça, a obra da cruz? É alguém que vive, tem fome, ou seja, seus olhos estão voltados para a palavra de Deus, para a Bíblia, e alguém que, e tudo que faz, pastor Daniel,
Quando ele prega para a glória de Jesus Cristo. Ele canta para a glória de Jesus. Ele vive para a glória de Jesus. Ele diz, ó, eu não sou nada, mas Jesus é tudo. Então, irmão, ser cheio do Espírito Santo, ser pentecostal, é viver Jesus. É amar Jesus acima de todas as coisas. É ser arrependido dos seus pecados. E ter uma vida de acordo com a verdade de Deus. Isso, biblicamente falando, professor Daniel. É a marca. E também nós podemos pegar Gálatas 6:22, né? Que vai falar do fruto, vai falar, a carne é inveja, bebedice, glutaria, um monte de coisa. E o que é o Espírito? O que é ser cheio de Espírito? É falar em língua? O que ele diz lá, professor Daniel? Gálatas capítulo 6, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Ele nem vai falar língua estranha. Ele vai dizer que a principal característica daquele que é cheio do Espírito Santo é uma pessoa que ama. Uma pessoa que tem paz. Ou seja, é uma pessoa cheia de Deus. Porque Deus é amor. E que se afasta do pecado, né? Exato. O versículo 16 vai dizer, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O versículo corroborando 24... com João 16. Perfeito. O 24 vai dizer, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E aí Paulo termina, se vivermos do Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Então, esta é a identidade do verdadeiro pentecostalismo. É muito mais do que falar línguas. É algo terciário. Muito mais línguas é do terciário. que ter os dons. É uma vida repleta de Deus. É uma vida refletindo aquilo que Jesus foi. O homem bondoso, amoroso, santo, perfeito, fiel, obediente a Deus até o final, até a morte de cruz, né? O tópico 3 vai nos trazer o título Mantendo a Chama Pentecostal Acesa. E aí ele vai usar 2 pontos, né? A fidelidade às Escrituras e o exercício dos dons espirituais. O título da lição vai falar do enfraquecimento, da sutileza do enfraquecimento. E Anderson, o enfraquecimento da chama pentecostal, ela vem por este afastamento, né, de vida de santidade com Cristo. Porque se nós somos o templo do Espírito Santo e nós não vivemos uma vida de acordo com a palavra de Deus, automaticamente nós vamos nos afastando de Deus, né? Nos afastando de Cristo, nos afastando do Espírito Santo. É bem o que aconteceu na visão do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel estava tendo visões de Deus e numa das visões o que ele vê? Ele vê a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, saindo de dentro do átrio e indo para a porta do templo. Daqui a pouco ela sai da porta do templo e vai para a porta da cidade. E daqui a pouco ela não está mais nem na cidade, ela é elevada, ela sai, a presença de Deus abandona o povo. Por quê? Por causa de uma série de pecados, idolatria, afastamento dos ensinamentos que Deus havia dado e assim por diante, né? Corrupção, imoralidade, ganância e uma série de pecados. E é isso que enfraquece a chama pentecostal. Quando nós, ou quando o crente, ou quando a pessoa que se diz cristã, ele passa a viver uma vida, né? Aquele velho ditado, Deus só quer o coração. Não, meu irmão, Deus quer o ser da pessoa por completo. Deus ele quer ser Senhor do coração, porque o coração é quem vai direcionar toda a conduta. Por isso que Jesus o profeta Jeremias, né, vai falar da questão do coração. Deus vai tirar um coração de pedra, vai dar um coração de carne. O próprio provérbio vai dizer, filho meu, dá-me o teu coração. Ou seja, Deus ele quer ser Senhor. E quando ele não é Senhor, porque o crente, aquele que se diz cristão, ele passa a governar a sua vida, e este era o diferencial da igreja primitiva, Anderson. O Espírito Santo não só habitava, mas também presidia. Ele era ele quem dava tinha o controle da igreja. Isso é pentecostal.
Hoje as pessoas querem os dons, mas não querem se submeter ao ensino, às orientações bíblicas, às prescrições de vida que Cristo deixou através da sua palavra. Este é um dos motivos que está trazendo este enfraquecimento. Pecado no meio da igreja, e aí pecados mais variados. Briga entre irmãos, adultério, rivalidade, fornicação, divórcio, a bancarrota, o ministério sendo visto não como um dom de Deus, mas como um negócio. Tá aí o problema, Anderson. Tá aí um afastamento gradativo das Sagradas Escrituras. E quando fala mantendo essa chama acesa, falando de eu individualmente, você como igreja, para manter essa chama, ser alguém cheio do Espírito Santo, alguém conduzido pelo Espírito Santo, é uma vida cheia de Deus, como diz o pastor Daniel. E como? Como é que eu busco a Deus? Como é que eu estou cheio de Deus? Oração, palavra e adoração. Então, quando a igreja se reúne para orar, buscar a Deus, não buscar a homens. Quando o culto, o centro é a palavra, onde nós lemos a palavra, porque Deus se revela pela palavra. Nós somos santificados pela palavra. E nós adoramos a Deus. Aí nós temos uma vida em busca, em contato, em comunhão com esse Deus. Então manter a chama acesa, meu irmão, é uma vida bíblica. É uma vida de oração. É uma vida de adoração a Deus. É uma igreja que se une para o louvor de Deus. É uma igreja que se une para pregar a palavra, aprender a palavra. É uma igreja que ora, busca, tem prazer na presença de Deus. E, novamente, a descaracterização do pentecostalismo é justamente por pessoas que não conhecem a verdade bíblica. Pessoas que acham que ser cheio do Espírito Santo é só falar em língua. Não. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que tem vergonha do pecado. É alguém que se afasta do pecado. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que ama a Jesus, prega para a glória de Jesus. É como diz o pastor Daniel, as pessoas hoje querem dons e podemos dizer motivo carnal, por causa do status que os dons dão. Mas agora fruto, palavra, oração não traz status. Mas é isso que aproxima de Deus. Oração, comunhão com Deus. Bíblia, conhecimento de Deus. Adoração, quando eu me devoto, eu me rendo aos pés do Senhor. Esse é o verdadeiro movimento pentecostal. Isso é a verdadeira igreja de Cristo. Uma igreja conduzida por Espírito. Uma igreja que vive a palavra de Deus porque é a palavra do Espírito. E uma igreja que vive comunhão com Deus através da oração e da adoração bíblica. Só esses meios para manter essa chama acesa e ser cheio do Espírito Santo, pastor Daniel, não só para aqueles que estão em instituições pentecostais. É para todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira identidade do movimento pentecostal. Quem é cheio de Deus e vive uma vida para a glória de Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. Graça e paz, que Deus abençoe em nome de Deus.